Deus Pai, pois nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus. E então diga ao fraco, forte sou, diga ao pobre, rico estou, por aquilo que Ele fez por nós. E então posso ver o quanto amou, sua vida entregou. Agradeça o que Ele fez por nós. Amém. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Com graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu.
Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Seu Filho bendito por nós todos deu. Seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, exultai. Boa noite, igreja. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vocês que estão aí nos assistindo em casa, vamos estar reunindo a sua família agora. Se desprenda aí do que você está fazendo e vamos se ligar agora diante do Senhor e vamos estar declarando a Ele que Ele é único e que Ele é maravilhoso, que o som da festa vai começar aí na tua casa agora. Eu creio em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei.
Vamos continuar adorando ao Senhor nesse cântico que diz algo novo. E creia, meu querido, que algo novo do Senhor está para acontecer na tua vida agora. Eu creio em nome de Jesus. Não há barreiras, não há nada que impeça o agir de Deus na tua vida e agora. Não importa as circunstâncias, não importa a situação que você está enfrentando agora. O Senhor pode fazer tudo novo. O Senhor é um Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que reina sobre todas as coisas. Então creia nesta noite que algo novo o Senhor pode fazer na tua casa. Algo novo o Senhor pode fazer no meio da sua família. Algo novo o Senhor pode fazer no meio do teu casamento. Algo novo o Senhor pode fazer na tua vida agora. Aleluias. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa noite. Nós queremos te sentir de forma especial nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Pede ao Senhor nessa noite. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vem, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh Deus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor faça algo novo nas nossas vidas. Tira, Senhor, todo medo. Tira, Senhor, todo pavor. Tira, Senhor, todas as incertezas. Tira, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Tira de nós, Senhor, algum caminho mau nos nossos corações, para que possamos fazer a Tua vontade ainda nesse tempo que o Senhor nos chamou para fazer a Tua vontade, para fazermos a diferença. Onde nós colocamos os nossos pés, possam ser abençoados. Aonde nós colocamos as nossas mãos, possam ser abençoados. Ah, Senhor, tira, Pai, tira todo medo, tira toda angústia. Tira, Senhor, gera em nós alegria. Gera em nós alegria. Gera em nós. Que haja mudança, que haja transformação de mente, de coração nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe as tuas famílias. Abençoe as famílias, Senhor. Aí espalhado aí fora, Deus. Em nome de Jesus. Abençoe os teus filhos. Continue, Pai, suprindo as necessidades de cada um. Continue, Senhor, trazendo cura, Pai, para aqueles que estão enfermos, para aqueles, Senhor, que precisam, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão abatidos, aqueles que estão tristes, que nesta noite venha o renovo do Senhor para o teu povo agora. Aonde os teus filhos estão agora nos vendo, que eles possam ser tocados pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É no nome sobre todo nome, o nome poderoso, o nome que pode tudo, o nome que pode mudar qualquer situação. Obrigada, Deus, porque ainda nesse tempo difícil nós podemos adorar a Ti.
nós podemos falar contigo, nós podemos abrir o nosso coração para o Senhor e podemos, Senhor, de fato mostrar quem verdadeiramente nós somos para o Senhor. Muito obrigada, muito obrigada, em nome de Jesus, amém e amém. Olá, querido irmão, querida irmã da IBNJ, que nos acompanha em mais um culto online, mais uma celebração online e a última desse ano, do ano de 2020. Se você aqui está celebrando juntamente conosco, ainda aqui distante, você certamente tem motivos para agradecer. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Não nos faltam motivos para agradecer. Muitos desafios enfrentamos ao longo deste ano. 2020, um ano que ficará marcado na história de todos nós. Esse ano certamente será contado nos livros de história. Mas apesar das tempestades, apesar das lutas que enfrentamos ao longo deste ano, nós precisamos ter a convicção de que Deus está, esteve e sempre estará conosco. Há um dito que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. E se isso então efetivamente é uma verdade, eu quero ter a convicção e a certeza de que nós chegamos ao fim desse ano como melhores cristãos, mais próximos de Deus, mais confiantes em Deus, com uma fé mais fortalecida naquilo e naquele que Ele é. E portanto, por falar em tempestades, eu não quero falar tão somente daquilo que passamos ao longo desse ano e que infelizmente, certamente enfrentaremos nesse ano que se aproxima. Mas eu quero falar sobre aquele que nos acompanhou em todos esses momentos e que nos acompanha em todas as tempestades da vida. Portanto, a última reflexão que eu quero partilhar com você neste ano de 2020, ela encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22 até o verso de número 33. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33, nos traz o seguinte relato. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem ao outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. De fato, Jesus é o Filho de Deus. Ao longo das tempestades que todos nós atravessamos durante esse ano, em cada momento eu tenho a plena convicção de que você, assim como eu, quando achou que fosse submergir, afundar, Deus chegou ao seu encontro, te resgatou assim como me resgatou. E aí nós tivemos a plena convicção de que, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Mas eu quero, brevemente com você, trazer 7 princípios, 7 conselhos para que nós possamos ter um 2021 diferente, ainda que a situação pareça ser a mesma. Ainda que esta pandemia que assolou o mundo em 2020 permaneça em 2021, o ano será diferente se você tiver uma postura diferente. E a partir desse texto eu quero então trazer 7 verdades. E a primeira verdade, para que você possa passar pelas tempestades
e ter a convicção e a experiência com Deus de que Ele, Jesus, é o Filho de Deus é a seguinte: não resista à direção dada por Cristo. Não resista à direção dada por Cristo. O texto que nós acabamos de ler no relato de Mateus, ele é muito claro. Jesus, então, ele tinha acabado de proferir mais alguns dos seus ensinamentos, ele despede a multidão e ele dá uma instrução muito clara para os seus discípulos: peguem o barco e vão para o outro lado. E o texto, então, Mateus nos relata que Jesus despede a multidão, dá uma direção para os discípulos e ele vai agora sozinho ao monte para orar. A direção de Deus aqui, queridos, é para que eles peguem o barco e vão para o outro lado, para que eles atravessassem aquele lugar na qual eles estavam. E observe o seguinte, isso é muito interessante. Os discípulos, em algum momento, como a própria narrativa nos apresenta, eles pensaram que eles fossem naufragar. Tamanha tempestade que veio sobre eles, veio sobre a embarcação na qual eles estavam. Mas, talvez, certamente, no meio da tempestade, eles houvessem esquecido da palavra dada por Deus. Aquele que nos direciona, assegura a vitória. Aquele que dá a palavra é aquele que fará com que ela se torne uma realidade. A Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra em nós, há de terminá-la. Deus não vai mandar você a lugar algum no qual você não possa chegar e no qual Ele não vá te levar. Ainda que sejamos tentados pela tempestade de esquecer a direção dada por Deus, precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E aquilo que pode nos trazer esperança é a palavra de Deus. Então, para que nós possamos vencer as tempestades desse próximo ano, precisamos guardar isso no nosso coração. Não podemos resistir à direção dada por Deus. A segunda verdade que eu quero partilhar com você é a seguinte: as tempestades não determinam o fim para aqueles que seguem um direcionamento dado por Deus. Aquele, portanto, que aponta o caminho, que aponta o destino, não fará com que nós venhamos a perecer no meio do caminho se nós confiarmos. E isso me faz lembrar, portanto, do povo de Israel. Ao deixar o Egito, rumo à terra prometida, a Bíblia vai dizer que muitos morreram no deserto, porque murmuraram, não creram que aquele que deu a liberdade seria o mesmo que levaria eles até o destino proposto. O Deus que liberou sobre você uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, Ele haverá de cumprir. Basta que você creia nisso. As tempestades da vida não determinam o fim. A última palavra não é da crise. A última palavra é de Cristo. A terceira verdade que eu quero falar com você é que enquanto você luta com as tempestades da vida, creia que Deus irá ao seu encontro. Querido, isso aqui é fantástico. Mateus nos diz o seguinte: às 3 da manhã, e eu imagino agora os discípulos cansados após um dia de ensino, acompanhando Jesus. A Bíblia vai dizer que por onde Jesus passava, uma multidão o seguia. Então eu imagino aquele cansaço físico, aquele cansaço emocional que já estava sobre os discípulos. E agora eles seguiam o direcionamento de Deus, seguiam o direcionamento de Cristo. Eles pegam uma embarcação. Eles agora, no meio desse trajeto, são assolados por uma tempestade. E Mateus vai dizer que às 3 da madrugada, lá estavam eles, lutando para manter aquela embarcação a salvo da tempestade. Ao ponto que eles já estavam fadigados, já estavam cansados e certamente já estavam pensando que haveriam de perecer. Mateus então nos dá um relato maravilhoso, que ao longo daquela tempestade, no meio da tempestade, Jesus vem, e Ele vem sobre as águas. Eu acho isso formidável, querido, porque eu fico imaginando aquela cena de filme, as tempestades, as ondas, um momento escuro, 3 da manhã, 3 da madrugada, como Mateus relata, tudo escuro, e de repente, quando menos se espera, Cristo vem ao encontro dos discípulos. Querido, em meio às crises que nós enfrentamos nesse ano e que certamente haveremos de enfrentar no próximo, porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
o mesmo Deus que nos assegura que teremos desafios, também nos assegura que irá ao nosso encontro. Quando nós acharmos que não há mais solução, quando nós pensarmos que não temos mais forças, Deus irá ao seu encontro. Enquanto os momentos ao longo deste ano que está a poucas horas de se findar, você pensou que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, mas Deus milagrosamente, de maneira sobrenatural, foi ao seu encontro. Eu tenho certeza de que muitos de nós poderiam aqui dar uma série de testemunhos da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. E esse Deus permanece imutável. O nosso calendário agora mudará. Sairemos de 2020 para 2021. Mas sabe uma coisa que não muda? Deus não muda. E Ele continua indo ao encontro dos seus discípulos em meio à tempestade. A quarta verdade que eu quero compartilhar com você diz respeito, inclusive, a esse cenário que você está vendo aqui. É simples, a palavra de Deus para os seus discípulos: não tenha medo, tenha coragem. Não tenha medo, tenha coragem. Como enfrentar as crises que poderão estar diante de nós nesse próximo ano que se aproxima? Como lidar com aquilo que é o desconhecido? Nós não sabemos o que nos aguarda em 2021. Assim como nós tínhamos muitos planos no início desse 2020 e agora temos que lidar com todo esse contexto caótico de pandemia, a palavra de Deus permanece a mesma. Não tenham medo, tenham coragem. E essa palavra, a necessidade da coragem, ela é muito clara em momentos de desafio, em momentos desafiadores. Por que nós não podemos ter medo? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que tem medo ainda não foi aperfeiçoado no amor, que aquele que foi alcançado pelo amor de Deus, aquele que teve um encontro com Deus, que se apresenta em meio à tempestade, sabe, reconhece e tem claro no seu coração de que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo, tenha coragem. A quinta coisa aqui que me chama a atenção, para que nós possamos vencer as tempestades e ter um 2021 diferente daquilo que nós experimentamos em 2020, ainda que o cenário pareça ser o mesmo, é muito simples. Eu aprendo isso com Pedro, porque o texto vai nos dizer que os discípulos, ao verem Jesus, eles ficam aterrorizados, como se não bastasse uma tempestade, agora eles têm a impressão de que estão vendo um fantasma. Alguém que vem por meio das trevas, naquele momento sombrio, naquele momento de medo. Eles conseguem ver, talvez, ainda que de maneira não muito clara, mas eles estão vendo alguém se aproximando. Eles pensam que é um fantasma. E aí, Jesus diz para eles: olha, não tenham medo, tenham coragem. E Jesus vai dizer: porque sou eu que estou aqui, eu estou no meio da tempestade. Mas Pedro, na sua ousadia, no seu ato de coragem, ele vai dizer o seguinte: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Alguns podem dizer que Pedro era um tanto quanto abusado, mas a Bíblia vai dizer o seguinte para nós: provai e vede que o Senhor é bom. Pedro aqui, eu não creio que ele está duvidando da palavra de Deus, mas ele está se colocando para ter uma experiência sobrenatural com Cristo. E a partir disso, então, eu quero trazer para você o quinto conselho, o quinto princípio, que é o seguinte: se arrisque a fazer grandes coisas pautado na palavra de Deus. Se arrisque a fazer grandes coisas pautado na palavra de Deus. Quando Pedro vira para Jesus e diz: olha, se realmente és o Cristo, ordena que eu vá até aí. O que estamos dizendo? Olha, se tu dizes ser quem és, a tua palavra tem poder para me fazer andar sobre as águas. Agora, querido, pense comigo. Nós, quando lemos essa narrativa, temos muito claro quem é essa pessoa que vai em direção aos discípulos, é Jesus Cristo. Agora, eu quero te transportar para aquele momento. Eu quero te convidar a se colocar dentro da história, sem ter a noção de como ela haverá de terminar. Você, certamente, assim como eu, imaginaríamos ser sim um fantasma. E digamos que se não fosse Cristo e Pedro, num gesto de coragem, ou talvez para alguns de maluquice, saísse da embarcação e começasse a caminhar rumo ao literalmente desconhecido, ele afundaria. Mas Pedro, ele sabe o poder da palavra de Deus.
A palavra de Deus é a palavra criadora, é a palavra que está presente desde o Gênesis, ao dizer, haja luz e houve luz. A palavra de Deus tem todo o poder. A palavra de Deus é poderosa para mudar a nossa situação. A palavra de Deus é poderosa para nos fazer andar sobre as águas da tempestade. E Pedro, então, ele sabe disso. E é baseado nessa fé na palavra de Deus, na fé que vem pelo ouvir, é que Pedro agora se coloca diante do Cristo e, portanto, se coloca apto para fazer grandes coisas pautado na palavra de Deus. Quais são as coisas que você precisa fazer de maneira grandiosa, pautado na fé na palavra de Deus neste próximo ano? Talvez quais foram as coisas que você deixou de fazer neste ano de 2020, mas que Deus está te incomodando aí onde você está nesse exato momento, para que 2021 você torne essa palavra de Deus uma realidade na sua vida. Pedro faz assim. Ele então, ao desafiar a Cristo, ou aquela pessoa que se dizia ser o Cristo para eles, lembre-se que eles não sabiam, eles estavam receosos, eles duvidavam que aquela pessoa efetivamente era o Cristo. Então Pedro agora, ele desafia aquele que se diz ser o Cristo, e Cristo responde para ele, venha. Então agora imagina aquela cena, querido, Pedro sai da embarcação, e agora ele vai em direção a Deus, ele vai em direção a Cristo, Deus encarnado. E em Mateus vai nos dizer que agora, quando ele sai daquela embarcação, no meio daquela tempestade, Pedro anda sobre as águas. Às vezes nós focamos muito naquilo que vai acontecer depois desse momento de Pedro andar sobre as águas, mas nós perdemos de vista de que apenas Pedro, dentre todos os apóstolos, foi capaz de andar sobre as águas por confiar na palavra de Deus, por não ceder ao natural. O que era o natural? O natural era a tempestade. Mas Pedro, diante de Deus, fala o seguinte, como esse desafio que ele está dizendo para Deus, é o seguinte, Deus, eu quero ir a um outro nível. Eu quero experimentar algo sobrenatural. As crises, as tempestades estão assolando o barco da minha vida, mas eu quero ter uma experiência íntima, profunda, diferente contigo. Apenas Pedro, de todos os apóstolos que ali estavam, de todos os discípulos que ali estavam, teve essa experiência com Cristo. Mas sabe uma coisa que eu aprendo inclusive aqui? Sabe por que apenas Pedro teve essa capacidade de ter essa experiência que nenhum dos demais discípulos teve? Porque apenas Pedro correu o risco de afundar. E aí, quando nós vamos ler a narrativa, vai dizer que Pedro, ele começa a caminhar, ele está olhando para Jesus, mas de repente ele sai daquele universo sobrenatural e agora ele começa a olhar para aquilo que é natural. Ele vê a tempestade, ele vê as ondas, e à medida que ele vai desfocando do sobrenatural, daquilo que está acontecendo, do Cristo que está à sua frente, que vai ao seu encontro na tempestade, Mateus diz que ele agora começa a afundar. E eu fico imaginando agora Pedro, ao mesmo tempo, aquela experiência num momento maravilhoso, num êxtase, numa experiência sobrenatural, agora afundando. Queridos, quantos de nós ao longo deste ano não teve a sensação justamente de estar no começo do ano, no momento mais alto da vida, os planos estavam elaborados, as ideias estavam montadas e de repente olhamos para a tempestade e começamos a afundar. Mas Pedro não morre afogado. Pedro morre, mas não é afogado. E por que Pedro não morre afogado? Porque a tempestade não destrói Pedro. Porque Deus está presente na tempestade. Deus se faz presente em meio à crise. E aí nós tiramos o sétimo princípio. O sexto princípio é: não perca o foco, continue caminhando em direção a Deus. E o sétimo princípio é: só quem se arrisca a afundar na busca por Deus pode ter a experiência de segurar nas mãos de Cristo. Vou repetir para você. Só quem se arrisca a afundar na busca por Deus pode ter a experiência de segurar nas mãos de Cristo. E aquele cântico que muitos de nós certamente conhecem, que vai dizer: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Aqui não é Pedro que segura na mão de Deus, mas é Deus que segura na mão de Pedro. E isso, querido, é totalmente diferente, porque quando nós seguramos na mão de Deus, nós podemos soltar a mão dele. Mas quando Deus segura em nossas mãos,
nós estamos verdadeiramente seguros, porque nada nem ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. E eu quero dizer para você, assim como Deus segurou a sua mão ao longo de 2020, Deus continuará segurando as suas mãos ao longo de 2021. Deus está segurando a sua mão, não é você que está segurando nas mãos dele, não é na sua força, mas é na força dele, daquele que é todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, aquele que está presente na tempestade, aquele que conhece a tempestade, porque, queridos, quando Deus deu a direção lá no começo para os discípulos, a direção de que pegassem o barco e fossem para o outro lado, Deus certamente sabia sobre a tempestade que haveria de assolá-los. Mas lembre-se, a palavra de Deus, o destino dado por Deus era chegar ao outro lado. Quando Deus dá um destino, esse destino é alcançado. Mas nós precisamos entender que a tempestade faz parte do processo. Os discípulos que saíram do local onde estavam e que chegaram ao destino apontado por Cristo não eram mais os mesmos, porque no meio do caminho, no meio daquele trajeto, houve uma crise, houve uma tempestade que fez com que eles reconhecessem, como o próprio texto vai dizer, que de fato o Senhor é o Filho de Deus. E olha que isso que interessante, queridos, porque eles caminham com Cristo, eles estavam vendo tudo que Cristo fazia, mas sabe o que Mateus nos revela? De que eles caminhavam com Deus sem crer verdadeiramente quem Ele era. E isso me lembra Jó. Talvez você possa pensar, mas como? Como esses homens podem caminhar com Cristo e ainda assim não crer? Eu me lembro das palavras de Jó, no capítulo 42, do livro que leva o seu nome. Ele vai dizer o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitos de nós conheciam Cristo de ouvir falar, no momento onde nós não conhecíamos a Covid-19, no momento onde nós nunca imaginaríamos estar no meio de uma pandemia, num tempo onde nós nos abraçávamos. Querido, naquele momento nós conhecíamos a Deus a partir dos relatos bíblicos tão somente, mas o Deus a qual nós servimos é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona conosco. E aí veio a crise. Deus agora nos coloca num processo de crescimento, de amadurecimento, e no meio desse processo agora nós temos uma experiência sobrenatural e salvífica, porque quando Cristo vem, o que vem ali para os discípulos? Vem a salvação. Eles iam perecer se fosse pela própria força deles, mas quando Cristo vem, Ele traz salvação. Quando Cristo vem, Ele acalma a tempestade. Quando Cristo vem, as circunstâncias mudam, e é naquele momento então eles têm uma experiência sobrenatural com Deus. E certamente no meio dessa crise, ao longo desse ano de 2020, que daqui a algumas horas haverá de findar, nós, você, eu, certamente tivemos uma experiência com Deus que nos fez olhar para Ele e dizer assim como os discípulos disseram: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Queridos, nós chegaremos em 2021, se assim Deus nos permitir, diferente como nós iniciamos o ano de 2020. Talvez, para alguns, a diferença seja o fato de ter começado esse ano empregado e iniciar o próximo ano desempregado. Talvez, para alguns outros, a diferença seja ter que, ao longo de 2021, lidar com o luto dos amigos e entes queridos que foram acometidos pela Covid ao longo de 2020, mas eu quero te levar a olhar para além da tempestade. Eu quero te convidar a olhar para além das circunstâncias. O que nós, ou a forma como nós chegaremos em 2021 é com uma fé mais fortalecida, uma fé amadurecida, uma fé experimentada no meio da tempestade, na convicção de que aquele que nos guardou ao longo deste ano continuará a nos guardar ao longo deste próximo ano, que daqui a algumas horas haverá de se iniciar. Só quem se arrisca a afundar na busca por Deus pode ter uma experiência de segurar nas mãos de Cristo. E eu quero então recapitular com você essas 7 verdades, essas 7 posturas com as quais você deve encarar este próximo ciclo, este próximo ano que se aproxima. Lembre-se, não resista à direção dada por Cristo. Segundo, as tempestades não determinam um fim para aqueles que seguem um direcionamento dado por Deus.
Terceiro, enquanto você luta com as tempestades da vida, creia que Deus irá ao seu encontro. 4, não tenha medo, tenha coragem. 5, se arrisca a fazer grandes coisas pautados na palavra de Deus. 6, não perca o foco, continue caminhando em direção a Cristo. E 7, só quem se arrisca a afundar na busca por ter a experiência com Deus pode ter a experiência de segurar nas mãos de Cristo. Só quem se arrisca a afundar na busca por Deus pode ter a experiência de segurar nas mãos de Cristo. Para 2021, eu quero te convidar a correr riscos, mas não o risco da negligência, de andar sem máscara pelas ruas ou sem fazer o uso devido do álcool gel. Mas o risco que eu quero te convidar em 2021 é correr risco para Deus, de fazer coisas grandiosas por Deus, ainda que isso signifique passar por uma tempestade. Mas saiba, assim como neste relato, assim como nós sabemos como essa narrativa se encerra, nós sabemos que no final tudo deu certo, pois no final Deus será louvado se abençoado for o nosso coração. Pois no final de tudo, Deus será louvado se abençoado for o nosso coração. No final de tudo, Deus será louvado, se abençoado for teu coração. A Bíblia diz que aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Para alguns, esse ano foi o ano de rever aonde estava seu coração. Talvez seu coração estivesse no emprego no qual você perdeu. Talvez o seu coração estivesse na reserva financeira que você teve que usar para lidar com as situações desse ano. Talvez seu coração estivesse em uma outra pessoa, um pai, uma mãe, um irmão, um ente querido, um amigo, o qual você perdeu esse ano. E aí no meio da crise você teve que realinhar o seu coração e colocar o seu coração no lugar e na pessoa correta, na pessoa de Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar o seu ano de 2021. Eu quero desejar para nós um ano de experiências sobrenaturais. Não um ano sem tempestade, mas um ano onde nós saberemos que estaremos no meio da tempestade, mas que Jesus virá ao nosso encontro e nos convidará para o sobrenatural. E ainda que venhamos a nos ver afundando em meio à tempestade, Ele haverá de segurar nas nossas mãos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor continue conosco nesse próximo ano que se aproxima. 2020 foi um ano desafiador, um ano marcante na história de todos nós, um ano marcante na história da humanidade. Mas Deus, Pai querido, que não seja uma pandemia que venha marcar nossas vidas, porque é uma marca maior a qual nós queremos carregar e exaltar com orgulho, que é a marca, Deus, do selo que o Senhor, através do Espírito Santo, colocou em cada um de nós. É a marca, Deus, de Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor, obrigado, mesmo pelas perdas que tivemos esse ano. Obrigado, Deus, pelas crises, porque no meio da tempestade, no meio das provações, como diz Tiago, Deus, a nossa fé foi fortalecida, a perseverança foi desenvolvida, e nós, ó Pai, temos tido a oportunidade de amadurecer na fé, e talvez, Deus, deixar de conhecê-lo tão somente de ouvir falar, e termos, ó Deus, ao longo deste ano, te visto de maneira tão próxima de cada um de nós, vindo ao encontro de cada um de nós em meio às nossas tempestades, em meio às nossas crises. Pai, eu te entrego, na verdade, eu reconheço de que quando chegarmos daqui a algumas horas, em 2021, o Senhor lá já estará. Muito obrigado, Deus, por tudo que és, por tudo que tem sido. Deus, dá-nos um 2021 abençoado. Dá-nos, Deus, um 2021 onde nós tenhamos, Deus, a plena convicção daquilo que realmente importa, Deus, para cada um de nós. Dá-nos, ó Pai, um senso de propósito
Dá-nos, ó Deus, a coragem necessária para corrermos riscos para o Senhor, para a Tua obra, para a Tua missão. Abençoa a Tua igreja, Deus. Abençoa, Deus, toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Deus, toma este mundo, Deus, que a Ti te pertence. Pai, temos sim muitas coisas pelas quais chorar, mas Deus, não nos falta também motivo para agradecer. Por isso, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te conceda um 2021 abençoado. Em nome de Jesus.